Ponto. A complementarismo, ou complementariedade, né? Por mais que muitos tentem advogar isso daí morreu, caiu. Não faz mais parte de 2020 para cá. Não tem, entende? Se lá em Isaías 4:1 já tinha acabado com isso, imagine hoje. As mulheres dizem que providenciarão que é seu próprio sustento. Elas não precisam de homem para o dia a dia. Tá? Apenas para uma cobertura legal e social, né? Vamos colocar assim. Tá? Qual que é o risco moderno disso? É que a cultura diz que o homem é descartável. Só que quando os problemas aparecem, aí o que eles vão chamar? Os homens. Mas só que aí eles não aparecem, não tem nada que ganhar, não compensa. Então a cultura simplesmente que descaracterizou os homens é a mesma que depois, quando vier os problemas, a mesma sociedade que faz isso vai querer exigir que o homem assuma o papel tradicional dele. Quando o Estado abandonou o papel dele, a mulher abandonou dela. Então todo mundo faz o que quer, mas o homem não. Tu tem que manter o teu papel tradicional, entendeu? E tu tem que casar. Ir lá e casar, mesmo que você não ganhe absolutamente nada em troca. Muito pelo contrário. Tu que vai estar oferecendo o teu nome, entendeu? Se a gente fosse trazer para hoje, seria mais ou menos isso. Entendeu? Uma cultura que torna o homem descartável. A única função dele é ser um suporte financeiro e burocrático. Valida o quê? O cenário lá de Isaías. E aí ocorre essa crise mesmo, do jeito que tá. Entendeu? Porque na verdade os homens existem e eles estão por aí. Então a questão é legal, assim, juridicamente eles agirem da forma que agem ou não? Entendeu? Porque tem coisas aí que querem passar que você não pode nem discordar, né, do que elas falam e que você já vai preso. Entendeu? Então, assim, é uma condição que está proibindo, criminalizando basicamente o ser homem. Então, basicamente, é um risco muito grande da modernidade, da contemporaneidade, e simplesmente está esvaziando a função social do homem, porque quando der problema, que vai dar problema, então é como se a sociedade ela destruísse os pilares da masculinidade e depois quisesse que os homens resolvessem os problemas quando eles aparecem, mas não vão resolver. Então, vocês mesmos destruíram, então colhe as consequências. Entende? Então, assim, o homem oco, vamos colocar dessa forma, assim, para uma analogia para ficar mais fácil de entender. Primeiro que isso acaba com a liderança do homem. O cara não tem nem escolha, né? Porque tá sendo agarrado, coagido a fazer alguma coisa que talvez ele nem queira. E o mais engraçado é que ele tem a opção de escolha, né? De simplesmente desistir disso. Tá? É um homem que não provê, mas as mulheres é que vão sustentá-lo. Tá? E qualquer consequência, homens passivos, sem propósito, sem dignidade. Simplesmente aí uma descrição perfeita da masculinidade falida que surge após o juízo de Deus. Então lá no texto, a masculinidade ali estava em queda por guerra. Hoje a guerra é ideológica contra o homem. E muitos já foram abatidos nisso daí. Muitos e muitos mesmo. Entendeu? Os que tem aí podem ir preso a qualquer hora. Entendeu? Não importa o que fale. Mesmo que esteja na Bíblia. Entende? E tem que ver isso daí. Mas quando der problema, que vai dar, tem aí tem as 7 pragas lá do Apocalipse, tem uma série de coisas ainda que ainda falta, que o mundo não viu, entendeu? E vão precisar dos homens, mas quando precisar não vai ter, né? Aí a gente vai querer ver como é que funciona isso daí na prática, entende? Porque você tem a criação de homens passivos, sem propósito, sem dignidade, criados muitas vezes por mulheres fortes, empoderadas, e sem a figura paterna presente, né? Então, assim, tem justamente esse ponto. Então, basicamente, é uma visão muito terrível, a Isaías 4:1, que vai mostrar, então, focar esse homem aí como sendo uma apólice de seguros, né? É a analogia perfeita. Porque, simplesmente, a gente pode olhar aí porque Deus propõe para tentar restaurar a situação, mas muito pelo contrário, vai piorar cada vez mais. O homem de Isaías 4:1, ele é um homem passivo, porque ele é buscado por conveniência, ele não está agindo de forma, digamos assim, de liderar, tá? É buscado por conveniência, ele serve apenas para tirar a vergonha delas de serem solteiras, né, em virtude da própria incompetência de arrumar um outro cara. E é um homem escasso, refletindo então o caos, né? A família, a base social sendo destruída. Já o renovo lá de Isaías 4:2, aí muda, entendeu? Porque é um homem belo, glorioso, traz fruto, ele limpa a sujeira, purifica o povo, fonte da vida e renovação da terra, restabelece a glória de Jerusalém. Mas era para aquele período? Provavelmente não. Tá? Mas tem que aguardar a volta de Jesus, entendeu? Para que haja de fato um correlativo atual, mas preciso que desabone de fato o que está relatado em Isaías 4:2. A visão do homem como uma apólice é um sintoma final, então, de uma civilização que apodreceu de dentro para fora. Quando o homem aceita apenas ser um nome, né, um tipo de contrato ali, a despersonalização total dele,
A mulher que aceita comprar esse nome para evitar a vergonha, a instituição da família prova-se assim que deixou de existir, restando apenas um arranjo por mera conveniência e sobrevivência. Então, tu tem hoje em dia o que? Muitos, inclusive influencers, pessoas da religião aí, dizendo que falta homem, que os homens estão fracos. Contudo, o cenário todo é ignorado. Então você tem uma tensão muito grande aí entre quando se observa assim, uma exegese bíblica mais fundamentada nessa questão então, sociológica contemporânea. Por quê? No caso, assim, de acordo com Isaías 4:1 aí, tá? Hoje tu tem um vácuo então da figura masculina, resultado então de um processo de demolição estrutural. Hoje em dia, assim, eu vou focar agora mais hoje mesmo, porque aí a gente vai procurar traçar alguns paralelos, entendeu? Então o cenário atual, quando a gente conecta os dois, tem paralelos assim, bem impressionantes sobre a figura masculina, que está acuada, digamos assim, tá? E é simplesmente uma figura passiva ou apenas funcional, só. Tá? O homem é o alvo. Observa lá o capítulo 3 de Isaías. Lá. Muitos esquecem que antes do capítulo 4, capítulo 3, tá? Deus tirando de Jerusalém. Ó. Observa o que Deus está tirando de Jerusalém. Lá. É o 3, acho que versículo 2, né? Que Deus está tirando fora o valente, o guerreiro, o juiz e o profeta, que são os principais arquétipos. Veja que não são os caras só que estão saindo fora, é Deus que está tirando. Entendeu? Isso aqui deveria revelar bastante. Por que os caras estão saindo fora do jogo hoje? Uma minoria ainda, mas estão criando uma certa consciência. Deus está tirando. Está lá em Isaías 3, versículo 2. Os valentes, o homem guerreiro, o juiz, o profeta. Então, o Estado e a cultura, eles geralmente ocupam então essa função de retirar os pilares da masculinidade. Quando você tem então leis que tornam punitivo o papel tradicional do homem, a cultura ridiculariza, descarta, né? Faz escarnecer da figura masculina. Né? O homem virtuoso e assertivo torna-se de fato uma espécie de extinção, porque quem se preze vai vazar fora. Qual que é a reação, geralmente? O homem, ele não quer ter problema, não quer ser cancelado. Então, o que ele vai falar e vai fazer? Ele vai recuar e simplesmente se manter na inércia. Entendeu? Então, nós vamos cumprir, né? A terceira lei de Newton está aí. Simplesmente aquilo que eles estão fazendo. Então, eles estão jogando nessa direção, a reação é natural, em oposição. Então, a inércia... Simplesmente os críticos vão acabar chamando de fraqueza, né? Mas só que na verdade é o instinto de sobrevivência diante de um ambiente hostil. Então o cara não quer ser cancelado, não quer ter problema, então a inércia, tá? Se não fizer nada, ele já se despluga do game, do jogo, vamos colocar dessa forma. Tá? Em Isaías 4:1, você tem esse paradoxo também do empoderamento. Óbvio que eu estou trazendo para hoje. Entende? Lá o contexto envolvia guerras e tal. Não, tem que aplicar hoje. A palavra é de Deus. Entendeu? Então ela ecoa através dos séculos e nos traz as suas lições. Então você tem mulheres que são financeiramente independentes. Comeremos o nosso próprio pão. O que hoje a gente pode caracterizar como o empoderamento. No entanto, o texto bíblico apresenta isso como parte de um cenário de maldição e de caos. E não de triunfo, como a sociedade diz. Então a Bíblia mostra que o empoderamento é o caos. É um efeito, justamente, de uma sociedade nesse sentido. E aí você tem a contradição. Por mais que a cultura pregue que a heteronormatividade ela já era, né, vamos colocar assim, o versículo 1 ele mostra que no fim das contas a figura masculina é necessária e mesmo que ela seja reduzida a um nome já vale muita coisa também, entendeu? E permanece. Então o homem moderno se vê meio que num tipo de beco sem saída. Você não pode ser o protetor e provedor de 1920. Não. Negativo. Você pode ser punido legalmente em virtude disso. Entendeu? Um cara que, por exemplo, não quer que a mulher trabalhe, e aí a mulher vai lá e fica na casa, etc. Tem uma série de leis ali que, se o cara pisar fora uma hora, ele simplesmente entregou, digamos assim, uma arma na mão dela e aí simplesmente ela fica a critério dela atirar nele ou não. Entende? Então, são coisas que acontecem. Há um beco sem saída aí, que simplesmente envolve essa questão de ser protetor e provedor hoje em dia. Os caras que tentam fazer isso se dão muito mal, porque legalmente a sociedade, ela tira a autoridade
e a firmeza dos homens. E aí vem esse conflito, né? O homem se vê então no beco sem saída, é cobrado para ser o protetor, mas na verdade é punido legalmente e socialmente se ele exercer a autoridade e firmeza que o papel exige. Então eles querem que tu volte a ter o papel masculino no que convém a elas. Tá? Só que a autoridade, responsabilidade precede, vem após a autoridade. Então você tem que ter autoridade antes. Mas não tem autoridade, vai ser responsável do quê, né? Então simplesmente deixa o sistema ruir como ele quis ruir. Tá? Então um beco sem saída. Entendeu? Você vai tentar ser o protetor e provedor que eles estão pedindo aí, mas lá por trás tem uma série de leis aí que vão te punir se você acabar exercendo a autoridade que o papel e a função de protetor e provedor exige. Aí fica ao critério dos homens de Veda. E aí você tem a substituição de papéis, porque os caras então eles tiram o corpo fora, né, em virtude dessa questão de autopreservação e etc. Mas aí, dentro de uma lógica de destruição da família, até mesmo alguns sociólogos conservadores, eles mostram que o Estado assumiu o quê? A função de marido ou pai delas. Né? Então o cara ele é uma mera pólice, de fato, de seguros. Entende? Se em Isaías aí as mulheres buscavam o homem por essa função utilitária só de ter o nome dele, hoje em dia o Estado ele oferece segurança. Tá? As leis, o assistencialismo. E aí o homem perde a sua função e seu propósito familiar, tornando um elemento opcional apenas gerador de impostos e pensão. Quer dizer, é só para alimentar financeiramente o sistema. Entendeu? Então, a função dos homens, hoje em dia, se restringe a isso. E é ruim quando tu tem uma sociedade só de consumidores. Isso daí quebra. Entendeu? Quebra a longo prazo. Então, é brutal o que acontece. Simplesmente porque os homens estão ou decidindo sair, entendeu? Ou, como diz lá o versículo de Isaías, né? Sendo tirados por Deus. Entende? Então acontece muito, né? Fazendo uma análise assim mais profunda dessa questão social, inclusive trazendo para os dias de hoje. Então o opróbrio lá em Isaías, ele pode ser caracterizado como uma falta de linhagem, a questão lá da vergonha e tal. Atualmente, sob a ótica da desconstrução, é irônico e contrário, porque o indivíduo ele vai tentar manter a família tradicional dele, só que ao mesmo tempo a cultura, a sociedade, vai tornar ele um motivo de escárnio. Então é curioso isso, a figura do cara casado hoje em dia, principalmente, é uma figura de um cara careta, um prêmio de consolação, entendeu? Alguém que não é esperto o suficiente, alguém que foi meio que cooptado ali, né? Entendeu? Eu falei no início do vídeo, né? O cara tava na igreja, fez tudo certo e tal, e aí como prêmio de consolação ele vai terminar, então, casando com uma ex-atriz pornô que virou pastora. É o fim. Beleza, a mulher se banca, dá tudo certo ali, mas o que resta pra ele? Nada. Mas ele tá emprestando o nome dele. Entendeu? E muitos caras vêm e observam essa conta não tá fechando. E aí a única coisa que sobra é ou ser tirado por Deus ou ele mesmo sair fora. Tá? Então falta de linhagem, essa questão toda que envolve Isaías. O homem que tenta seguir o padrão bíblico é o quê? O tóxico. Pela cultura atual. É o tóxico. Só que quando os problemas vêm, aí a sociedade vem chorar reclamando que não tem homens. O resultado disso aí em Isaías é a desorientação total, né? É o caos aí, de acordo com o versículo 1. Então é um cenário onde você tem uma guerra que dizima homens, no caso em Isaías 4:1, e hoje em dia é uma guerra cultural e legislativa que neutraliza a masculinidade. Entendeu? O cara quiser diminuir a população, né? Bastaria pensar em criminalizar o homem, pronto. Aí acabou. Entende? Porque ainda que tu tivesse 10% de homens mesmo na sociedade, teria como repovoar tudinho certinho, ele manter a natalidade e tal, se esses 10 se esforçassem bastante. Entendeu? Só que na medida que tu criminaliza ser homem, aí acabou. A tendência de 2030 pra frente é a população brasileira encolher, diminuir. O pessoal vai estar lá fazendo pimba-pimba. Tem um outro versículo bíblico aqui que fala que os promíscuos, as pessoas nesse sentido, elas vão praticar isso e não vão engravidar. É curioso, né, o que acontece, né, nesse sentido. Então, tu tem todos esses aspectos, né, que envolvem a leitura, obviamente, que a gente está vivendo. E aí, Isaías 4:1 é o mero reverso disso, porque você não tem a falta de homens fisicamente, mas você tem a falta da figura e dos valores masculinos, que foi desintegrado pela cultura. E aí o que tem são apenas indivíduos, né, que por medo ou então conveniência eles aceitam certos papéis esvaziados de significado, né, que seriam em tese os caras casados. Infelizmente, socialmente falando, é o que acontece. E qualquer erro que aconteça, a conta e a responsabilidade vai em cima deles. E acabou. Infelizmente, é o que vai estar acontecendo. Tá?
Então, assim, é uma grande contradição que muitos analistas, inclusive, chamam do tal do paradoxo do homem moderno. Porque, de um ponto de vista, assim, até mesmo da sociologia, tá? Da masculinidade em si, o sistema ele quer o resultado. O que resultado seria isso? A segurança, a ordem e a estabilidade. Só que ele proíbe os meios, usando as leis. Então vai pegar os meios, que seriam a autoridade, a assertividade, a liderança, e aí vai criminalizar isso. Quer dizer, como é que tu quer o resultado sem dar os meios? Entendeu? É que nem os professores, né? Você exige os professores terem X resultados, só que os meios deles. Vai ver que tipo de meios que são oferecidos. Tem como. Ah. Então é um cenário que você tem assim, uma questão até de que o homem é uma figura decorativa. Então, se você tem de fato uma legislação, uma cultura que eles avançam para um ponto onde a interação básica, a discordância, a interação no debate, ela pode ser criminalizada, entendeu? Pode ser rotulada, inclusive, como patológica, o homem automaticamente ele já não é parceiro, tá? Ele se torna um mero figurante, da mesma forma que o homem lá de Isaías 4.1, que o pessoal só queria o nome dele. Tá? Um homem, um figurante que deve apenas prover recursos na sociedade atual. Entendeu? Mas deve permanecer em silêncio absoluto por não infringir as normas do Estado. E aí entra a questão, então, que envolve essa questão mencionada em Isaías, né, que é a escassez dos homens. Quando você tem regras que acabam não privilegiando certo setor social, a tendência é que simplesmente se pare. Entendeu? O pessoal simplesmente saia fora, não queira saber de nada. Entendeu? Um fenômeno de homens que se retiram de casamento, de paternidade, até mesmo no mercado de trabalho. Entendeu? Então os caras veem que não estão sendo valorizados, a única coisa que querem deles é o nome. No caso, queriam isso lá do Isaías do passado, hoje em dia eles querem proteção, provisão, querem o resultado, né? Mas os meios são todos lascados, simplesmente meios que, se tu tentar cumprir ali, você pode ser preso. Entende? Então, acontece muitas vezes isso. Então aqui, isso gera uma escassez. E aí a escassez, o mesmo elemento que tem lá em Isaías, os homens deixam de existir como homens de valor, porque os valores foram criminalizados. Então ele deixa de assumir responsabilidade, deixa de liderar, entendeu? Se retira porque o custo de ser um homem é extremamente perigoso. E aí ele não tem problema, vive sua vida tranquila. Isso, muito pelo contrário do que o texto apresenta, pode ser um sinal bom para alguns. Entendeu? Então o cara ele vai substituir a família pela vigilância contra si próprio, ou melhor, a favor de si próprio. Então a família tradicional, que vai ser baseada na confiança na hierarquia orgânica, pai e mãe, quando o Estado vai lá, entra no quarto do casal, entra na mesa de jantar, regula gestos, qualquer palavra, aí a aliança vai ser substituída pelo medo. O lar vai deixar de ser refúgio e aí vai se transformar num campo minado, cara. Qualquer hora você pode se explodir lá dentro. O resultado é exatamente o de Isaías. A desintegração dos vínculos reais, a busca por contratos de conveniência, que são puramente superficiais, ao invés de serem orgânicos, serem baseados nesse sentido de cooperatividade, de complementaridade. O cara vai preferir a vigilância dele do que a família. E aí você tem essa contradição brutal entre o clamor social e a punição estatal. Então a sociedade clama por homens que protejam as mulheres, que eduquem os filhos, que sejam os pilares da força. No entanto, se um homem agir com força necessária para proteger ou liderar, ele é tóxico. E aí o que ele faz? Ele se cala para cumprir a lei. E aí é chamado de fraco. Então esses caras que estão chamando os homens de fracos aí, eles estão ignorando esse aspecto. Entendeu? O cara está simplesmente querendo manter a paz dele. Querendo manter a sanidade mental dele, não querer se envolver em brigas alheias. Então se exige ao mesmo tempo a proteção, mas não se oferece socialmente os meios. Então não tem jeito. Há um double bind aí social, a psicologia social aí, uma situação em que não importa o que você faça, você está errado. E o que der errado é culpa tua. Qual que é o cenário então? Uma sociedade que moe os homens através do julgamento e, no caso bíblico, da desordem social. E o que sobra ao resto da humanidade é tentar manter as aparências, que é, infelizmente, o que o casamento se tornou hoje em dia. O homem, cada cara que acaba se relacionando sério e se transformando num cara casado, pode ser que não aconteça na maioria das vezes, mas ele tem que ser muito obedientezinho à esposinha dele ali, porque ele só se dá mal se ela quiser. Entendeu? Dado que tá aí. Até mesmo os políticos aí, rolou uns vídeos deles apanhando de umas outras deputadas lá no Congresso. Beleza, continuar apanhando aí. Entendeu? Os caras aprovaram leis dando esse tipo de direito, né? Então,
Apanhem calados. O cenário de Isaías, então, é um retrato social dessa sociedade que moeu os homens. A gente pegar aí os estudiosos da Bíblia, inclusive desses dilemas sociais aí, se o cara tentar hoje bancar de homem de 1920, entendeu? O cara pode se dar mal, entendeu? Mesmo que ele guarde os princípios internos, esteja de acordo com a Bíblia, entendeu? Mas só que, infelizmente, acontece esses pontos. Aquele que entende que sua identidade vem de Deus e não da validação de um Estado, ele busca o quê? A construção. Então vai envolver justamente esses pontos. E aí é que tá. Já que o cenário é esse, o que sobra? O celibato. Entendeu? O refúgio ético, o refúgio prático no caso dos homens. Então, no caso, diferentemente de muitas culturas antigas, né, que obrigavam o homem ao casamento, se a gente vê aí, ó, esses caras lá de Isaías 4:1, eles tinham a possibilidade de rejeitar o casamento com aquelas 7, que estavam querendo só o nome deles. Da mesma forma hoje, inclusive a própria Bíblia, de acordo com 1 Coríntios 7, ela eleva o celibato a um estado de dignidade e até mesmo de vantagem espiritual. Digo-os, porém, aos solteiros e viúvas, eles é bom se ficassem como eu. 1 Coríntios 7:8. Então, se o contrato social de casamento é um campo minado jurídico, onde o homem entra com todos os riscos e poucos direitos, o celibato, a saída do jogo, é uma resposta racional, biblicamente amparada. É a recusa de ser a apólice de seguro da qual eu falei aqui no vídeo. Entendeu? E aí é um cenário que a sociedade tem que colher daquilo que plantou. Tá? Lá no capítulo 3 de Isaías, as filhas de Sião, né, se tornaram arrogantes, viviam só para estética, os pendentes, entendeu? Frisado de cabelo, orgulho, desprezo em cima dos valores espirituais. E a consequência, a escassez de homens. Entendeu? E aí depois o desespero, se não é uma questão de azar ali, mas o resultado direto de uma cultura que elas mesmas construíram a base. E aí, hoje em dia, se uma parcela da sociedade elas acabam apoiando leis, né, porque a maioria dessas, inclusive cristãs e os conservadores lá do Congresso e tal, que aprovam essas leis aí, né, eles simplesmente contribuíram para isso. Então é normal que eles sofram as consequências. Entende? Consequência lógica. Tá? Você não pode demolir os pilares de uma casa e depois reclamar que o teto está caindo sobre a sua cabeça. Entende? É que nem diz lá no versículo Isaías, acho que 50:11, né? Que o pessoal, maldito aquele que vai lá e acende fogo, né? E a consequência é que ele vai ter que andar sobre as brasas do fogo que eles acenderam com as próprias mãos. Tá? Game over nos vínculos tradicionais. Então, hoje em dia, infelizmente, de acordo com Isaías 4:1 aí, que a gente está vivendo, né, comeremos o nosso próprio pão. Mas só que essa autossuficiência material não preenche. Entende? Não preenche. Tanto é que elas estão buscando homens aí. Não preenche. A ordem, a proteção, a figura masculina. Isso daí não tem como tirar. Aí a maior ironia é porque tu tem, então, mulheres implorando para um homem, enquanto o cenário mostra uma cultura que diz não precisar deles. E que vai colapsando e vai trazendo uma sociedade mais ansiosa, com mais insegurança e com uma crise de identidade, sem a presença paterna e sem a presença masculina forte, porque os caras estão inibidos. Então, Estado e cultura transformam então o homem num vilão em potencial. E a sorte bíblica é que o homem não é obrigado a ficar bancando esse sistema. Você pode sair fora. Inclusive, é recomendação divina que os homens permanecessem tal qual eu. De acordo com Paulo. Então pode escolher o silêncio, escolher um trabalho e a devoção individual e deixar a sociedade à sua própria sorte. Porque vai ficar pior. Então, isso daí é garantido. Tá? Então acontece muito disso. Entende? Então, se a gente fosse observar bem essa questão, tá? É bem similar à tal do universo 25 lá dos ratos. Né? Então, a gente poderia fazer esse paralelo aqui da sociedade atual. Foi um experimento feito nessa questão aí do universo 25, que mostrou aí que quando os ratos tinham tudo, comida, segurança, mas eles perdiam, digamos assim, as suas funções sociais e hierárquicas, você tinha ali os ratos bonitos, né? Beautiful ones, eles seriam os machos, que apenas comiam, dormiam e cuidavam da própria aparência, mas não protegiam, não lutavam, não se reproduziam. As fêmeas que eram agressivas e abandonavam os próprios filhotes. E a população de ratos entra em colapso até mesmo ela ser extinta, né, digamos assim. Então isso descreve exatamente o que está acontecendo.
de homens saindo do jogo, saindo das igrejas, deixando as instituições, deixando o mercado de trabalho, porque não compensa. E biblicamente falando, eles estão no direito deles, porque ninguém é obrigado, tanto pelo livre-arbítrio como também pela ordenança de Deus, de o cara buscar então um desenvolvimento espiritual maior. Então você tem então essa tensão, tá? Só que mesmo assim, o próprio contexto mesmo lá de Jesus, né, de acordo com Mateus 24:38, no caso em Isaías 4:1, um desespero aí por casamento, escassez de homens e tal. Mas Jesus diz que antes de sua vinda estariam comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. Tá? Isso daí mostra o quê? Que casar-se é um evento social descartável, é uma festa sem compromisso espiritual, não tem substância, entende? É uma mera figura representativa ali por valores que o pessoal ainda acha que existe, entendeu? Mas coisa sagrada mesmo não tem. Até mesmo os votos que pronunciam são meras mentiras, que depois vão simplesmente ser negadas em algum tempo de tribulação aí, que acontece, que simplesmente não vai significar mais nada, entende? Na medida em que você deixa de ser o protetor, o provedor, entendeu? São relações puramente utilitárias nesse sentido. Então o caminho natural do pecado, da engenharia social humana é o que? A autoextinção. Mas se Deus não puxasse o freio, a humanidade acabaria morrendo, né? Pelo seu próprio egoísmo e pelas destruições que eles fazem, tanto as transgressões aí das leis naturais, né, e todo o resto. Então, assim, hoje em dia, essa questão de ser solteiro, entendeu? De procurar uma alternativa viável, muitas vezes ela é um reflexo desse esvaziamento. Então, no sentido de buscar, então, a própria autopreservação, o homem, ao seu propósito, ele pode, então, simplesmente deixar, né? Ser indivíduos mais isolados. Então, se a gente fosse olhar lá em Mateus, o fato de Jesus, então, pegar e mencionar, né, que as pessoas continuarem casando, dando-se em casamento, sugere que a aparência, a normalidade, né, ainda ia continuar. Então, a aparência, né, mas a substância não. Então, a gente está vivendo apenas numa época de mudança de costumes, uma anomalia, onde o Estado tenta substituir, então, a ordem natural por decretos. E o resultado simplesmente é influenciar, então, na construção do futuro.